convidar você então a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. A gente tem pensado desde o mês de agosto e o mês de setembro, a respeito da mensagem do nosso rei. Vou pedir para acender a luz lá em cima. Eu sei que é longe, são os bichinhos, os privilegiados estão lá em cima, irmãos, que lá está no escuro, não tem bichinho. Aqui os bichinhos estão perto das lâmpadas, né? Eu estou sentindo uns bichinhos aqui. Siriri, é isso? Os irmãos conhecem siriri, né? Muito calor, muito bem. A gente tem pensado em agosto e setembro, um pouco a respeito da mensagem do rei. O que é que Jesus tem falado? E hoje eu gostaria de pensar sobre essa mensagem da graça. A igreja precisa ser um ambiente da graça de Deus, um ambiente onde você sente a graça de Deus. Você já chegou em casa e sentiu aquele cheirinho de café fresquinho? Você fala assim, nossa, esse ambiente, eu estou falando disso porque eu sei que minha esposa gosta demais de café. Eu poderia chegar com outro tipo de aroma, que você chega no ambiente e percebe que aquele ambiente foi tomado por aquele aroma, e aquilo te remete a muitas memórias, a muitas coisas gostosas, e aquilo é bom para a sua memória, para aquele momento, para aquele ambiente. Você chega num ambiente que tem um perfume, e você fala assim, nossa, que perfume bom, que perfume gostoso, que ambiente gostoso. Quando você chega no dia da faxina na sua casa, você chegou à noite, depois que a faxina terminou, e você entra assim e percebe que o ambiente está até diferente. Está tudo muito limpinho, está tudo muito cheiroso, tudo muito arrumadinho, não é? A graça de Deus, o ambiente da graça de Deus é a igreja. Somos nós. Quando nós nos reunimos, este é o ambiente que Deus quer agir. Quando esse salão está vazio, isso não tem nada a ver com Deus, mas quando nós enchemos esse ambiente com a nossa presença, com a nossa vida, é o ambiente propício para Deus agir. É por isso que a igreja, e não é o templo, não é eu acho que a gente vai deixar só com uma luzinha aqui, só no pastor assim, para facilitar para todo mundo. A igreja não é o prédio. Eu sei que alguns vão lembrar aí que o pastor chegava e metia a mão na mesa, na parede, né, para falar, a igreja não é isso aqui. A igreja são as pessoas. A igreja somos nós. E quando nós nos reunimos, é este ambiente de graça, esse ambiente propício para Deus agir. Não é um tempo de brigas, de problemas, de amar só quem a gente gosta, mas de, como diz ali Jesus em Mateus, no Sermão do Monte, amarmos até o nosso inimigo, orar por aquele que nos persegue e derramar graça, essa graça comum, esse ambiente em que Deus quer agir. E a mensagem da igreja é especialmente a respeito desta graça. A graça que alcança todas as pessoas e que cria, este ambiente propício para que as pessoas cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Para que as pessoas cheguem e entendam o que é essa graça, conheçam essa graça, experimentem essa graça e possam crescer no conhecimento deste Deus que é gracioso. É este o objetivo da igreja. A reboque deste objetivo de derramar, de proclamar, de espalhar a graça de Deus, vem o crescimento numérico, vem os eventos, vem a construção de estrutura para que possa servir melhor. Mas o nosso objetivo é falar da graça de Deus, ser um ambiente onde as pessoas que ainda não conhecem possam se aproximar cada vez mais de Deus e conhecer cada vez mais a Jesus Cristo. Ouvi uma irmã dando um testemunho do seu marido. E ela falou, gente, vocês não sabem como meu marido parece com Jesus. Que desafio, não é? A esposa falar isso do marido, ou o marido falar isso da esposa. Você não sabe como é que meu marido parece com Jesus. E o nosso desafio como igreja é que quem se aproxima de nós fala assim, nossa, você parece com Jesus. Eu nunca vi Jesus, mas eu percebo que você fala como Jesus, você
age como Jesus, você tem um coração como o de Jesus, o seu pensamento é como o de Jesus. E esse é o desafio da igreja, meu e seu. Um dia alguém poder falar exatamente isso, nossa, como meu marido, como meu pai, como meu filho, se parece com Jesus. Eu ouvi uma moça falando agora há pouco a respeito do aniversário do seu pai, e ela destacava as qualidades do pai, e que coisa bonita poder ver isso. Eu enxergo Jesus naquele que está próximo de mim, naquele que me ensinou esse caminho, e esse é o desafio. E a gente está pensando na graça agora para pensar sobre as parábolas, como foi que Jesus usou algumas histórias do cotidiano daquelas pessoas para falar sobre verdades profundas, espirituais. E a graça é uma verdade profunda que está nas páginas da Bíblia. Você vai se lembrar que eu tenho insistido que Deus poderia acabar com Adão e Eva. Vocês pecaram? Me desobedeceram? Raio em cima de vocês, acaba com vocês. Mas Deus disse assim, não, o pecado não vai ter a última palavra. E eu vou resgatar vocês, eu vou fazer com que o descendente da mulher esmague a cabeça dessa serpente, para que a gente possa ter de novo um relacionamento, resgatar e restaurar esse relacionamento. E a partir daquele instante, todas as páginas da Bíblia, você pode ver as maiores tragédias acontecendo, mas você encontra a graça de Deus superabundando sobre as tragédias que aparecem nas páginas da Bíblia. Tem situações difíceis de compreender, mas você estuda, senta na cadeira, põe a cabeça para estudar a palavra de Deus e você vai descobrir como Deus manifesta a sua graça, mesmo nas maiores. O ser humano faz as coisas mais horríveis e Deus entra com sua graça para resgatá-lo de onde ele está. Quando a gente pensa na parábola do filho perdido, a parábola do filho pródigo, é muito importante aí no capítulo 15 que a gente leia os 2 primeiros versículos, quando diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. A primeira questão que a gente precisa compreender aqui é que Jesus atrai as pessoas. Jesus estava ensinando e os publicanos e pecadores foram ouvi-lo. Quando você encontra aí que há pecadores e publicanos, e aos fariseus e os mestres da lei. Os mestres da lei tinham um raciocínio de separar as pessoas. Uns eram bons, outros eram ruins. E parece que isso revela exatamente como é a nossa sociedade, como é o nosso coração. A gente determina, a gente classifica as pessoas, e algumas são boas aos meus olhos, e algumas são muito ruins. E isso se repete constantemente nos evangelhos, os fariseus sempre tentando mostrar para Jesus que existem pessoas boas e ruins. E os ruins são os publicanos, os pecadores, as prostitutas, as pessoas que têm uma fama duvidosa. E eles estão aqui mais uma vez falando sobre isso. Existem publicanos e pecadores e os mestres da lei que estão entre os fariseus. Os mestres da lei, os fariseus, entendem que existem diferença entre pessoas, umas muito boas e outras muito ruins. Um outro problema sério que existe aqui na mente dos fariseus, dos publicanos, é que eles se colocam como exemplo. Quando eles determinam assim que há pessoas muito boas e pessoas muito ruins, eles estão dizendo para Jesus: Jesus, esse publicano, esse pecador, esta mulher, você não deve se relacionar com ele. Mas um fariseu, um religioso, sim, você deve se relacionar comigo. Eu sou merecedor da sua amizade, da sua atenção, do seu cuidado sobre mim. É interessante que, enquanto os publicanos e pecadores vinham para ouvir Jesus, e interessados em aprender aquilo que Jesus estava falando, os fariseus e os mestres da lei vinham para julgar Jesus. Vinham para dizer assim: olha, você está ensinando errado. E veja que Jesus, lá no Sermão do Monte, quando ele diz: olha, vocês ouviram o que foi dito. Ele está falando desses mestres da lei que ensinavam exatamente aquilo: ame os seus amigos e odeie o seu inimigo. Só que Jesus diz: eu, porém, vos digo. E desdizia
o que os mestres estavam dizendo. Ensinava de uma maneira que ampliava este ensino. Então os mestres da lei vinham para julgar a Jesus, enquanto os publicanos vinham para ouvir Jesus. Havia uma disposição no coração destas pessoas de aprender algo a respeito de Jesus ou da parte de Jesus, enquanto os fariseus e mestres da lei vinham para julgar, para ouvir o que Jesus estava falando, para poder criticá-lo. Por que os publicanos e pecadores vinham ouvir Jesus? Porque a mensagem de Jesus era revolucionária. Hoje de manhã nós falamos sobre revolução, não é? Como é que você vai tirar o oprimido da sua situação de oprimido pelo opressor para fazer com que ele se liberte. Jesus vinha com uma mensagem de libertação. Esses publicanos e pecadores, se eles tinham uma vida muito boa porque tinham muito dinheiro naquela sociedade, eles viviam numa opressão religiosa porque eles eram colocados no ostracismo, eles eram considerados e olhados com aquele olhar de superioridade pelos religiosos, eles eram colocados de canto, eles eram uma escória na sociedade religiosa, na liderança religiosa daquele momento. E Jesus vem com uma mensagem revolucionária. Eu estou falando com vocês. Veja naquele texto que nós lemos mesmo, quando Jesus diz assim, olha, vocês aprenderam, ame o seu amigo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame aquele que persegue a você, ore aquele que persegue a você. Porque se você só fizer o bem a quem te faz bem, se você só se der bem com os seus amigos, que vantagem, que virtude há nisso? Agora o Pai Celeste de vocês, veja como o amor dele é revolucionário. Ele não ama somente quem o ama, ele ama a todos, indistintamente. Não importa o tamanho do pecado que foi cometido, ou a abrangência das consequências do pecado que alguém tenha cometido, não importa. Deus faz nascer o sol, faz cair a chuva, Deus está abençoando estas pessoas. Jesus está com uma mensagem revolucionária. E quando estes mestres da lei chegam para Jesus para criticá-lo, para acusar os outros e para se autoproclamar como modelo de santidade, de relacionamento com Deus, Jesus então propõe algumas parábolas. E ele vai falar sobre a moeda perdida, a dracma perdida em algumas versões, e depois ele vai falar sobre este filho perdido, para revelar que a graça de Deus é indistinta, ela é para todo mundo, ela alcança todas as pessoas. E Jesus então conta a parábola do filho perdido, a partir do verso 11, ele diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam-me a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos,
pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Enquanto os fariseus diziam assim: fulano é pecador, é publicano e pecador, e classificava as pessoas de uma vez por todas, definitivamente dessa maneira, Jesus está nos ensinando que a qualquer momento que alguém caia em si, que alguém volte o seu olhar para Deus, é um tempo de volta, é um tempo de começo. Isso significa que pode entrar uma pessoa que até, vamos imaginar que acabou de cometer um crime, neste instante, e viveu dissolutamente até este instante, mas ao entrar, por exemplo, nesse lugar, resolve aceitar a Jesus de maneira especial. E alguém que você fala assim: pastor, eu não vou mais perder tempo com essa pessoa, porque essa pessoa... Eu estava atrás do microfone. Nossa. Está falhando, né? Vamos imaginar então que essa pessoa acabou de cometer um crime, ou uma pessoa que você já conhece há muitos anos, e que você já sabe que essa pessoa não tem mais jeito, você já desistiu dessa pessoa. Pastor, eu já falei tanto, já insisti tanto, já estou sendo inconveniente com essa pessoa. Jesus está nos ensinando que a gente não deve classificar ninguém como alguém perdido, como alguém que não tem mais chance, como alguém que você já cansou, que você não deve jamais cansar de falar do Evangelho de Cristo Jesus para alguém. Não seja como o fariseu que dizia: fulano é publicano, não tem jeito, ele é pecador, não se aproxime dele. Fale mais uma vez, ore mais uma vez, convide mais uma vez, insista mais uma vez. Jesus está nos ensinando que o pai que ficava esperando o filho voltar, nunca perdeu a esperança de que aquele filho caísse em si e fosse tomado por um arrependimento profundo, para voltar para o caminho do pai, para voltar para a casa do pai, para voltar pedindo perdão para o pai. Veja que aquele filho, quando caiu em si, quando foi lá no fundo do poço, e quando a gente pensa no valor de um judeu que entendia o porco como um animal imundo, e trabalhar para alguém já é um problema sério, trabalhar para alguém cuidando de porco é mais ainda. Isso significa que aquele homem foi no mais profundo, se afastou mais profundamente dos valores que seu pai havia dito. Quando o filho mais velho lembra o pai: pai, ele gastou os teus recursos com as prostitutas. Ele está querendo fazer isso para mostrar para o pai o tamanho do pecado do irmão mais novo. O senhor está vendo o que ele fez? Os valores que o senhor ensinou para ele, ele jogou no lixo. Mas o pai sabia que havia volta para esse filho. Ele não classificou o filho como aquele que gasta com as prostitutas, ou como um publicano e pecador. O pai sempre teve a esperança de que aquele homem, no momento que ele caísse em si, ele voltaria. Esse filho mais novo poderia ter caído em si e dito assim: olha, eu vou me levantar daqui, e com a ajuda de Deus, eu vou organizar minha vida a partir daqui. Mas aquele homem se arrependeu. Ele falou: eu preciso voltar para o meu pai e confessar ao meu pai o meu pecado.
fariseu, se a gente se comportar como fariseu, como mestre da lei, como um fariseu hipócrita, como Jesus chamava alguns, a gente vai dizer assim que fulano não tem mais chance, que fulano, eu não vou mais perder tempo com fulano. Mas se a gente puder olhar como Jesus ensina nessa parábola, a perceber que qualquer pessoa que cair em si, em qualquer momento, não importa onde ela tenha chegado, ela é digna do abraço do Pai, o abraço perdoador e restaurador que o Pai dá naquele filho. A gente precisa então se afastar dessa ideia, desse comportamento dos fariseus, dos mestres da lei, para aprender com Jesus a respeito disso. Uma segunda lição que Jesus quer nos dar aqui, é que você é responsável pela sua vida. O filho tomou decisões muito ruins, quando ele pediu a herança do seu pai. Uma herança que ele não tinha direito nenhum. Semana passada a gente viu naquela outra parábola, que o filho mais velho tinha direito ao dobro da herança. Os outros filhos receberiam o que o pai determinasse. Não é como as leis do Brasil. Mas a herança, ela só existe quando o dono da fortuna morre. É aí que os herdeiros podem tomar posse disso. Aquele menino pediu tudo com o pai ainda vivo. Você já pensou se o teu filho... Aliás, a gente de vez em quando ouve essas histórias, né? De famílias que brigam muito por causa de seus recursos, e que os filhos convenceram os pais a venderem uma propriedade. E aí os pais estão na rua da amargura agora, porque eles venderam, dividiram a herança, ou dote para cada um, e os filhos deixaram os pais na rua da amargura, não cuidam mais dos pais. Conheço histórias desse tipo. Aquele filho tinha cometido uma sandice ao chegar ao seu pai e pedir. E as pessoas daquela comunidade, esses empregados todos que viviam no entorno desse pai generoso, eles todos souberam disso. E é por isso que o pai abraça seu filho quando ele volta, para protegê-lo de não ser apedrejado, de não ser malhado no retorno. Como é que um filho que pede a herança e de alguma maneira deseja a morte do pai, vai embora, gasta tudo, volta, e a gente imagina que ele tinha largado de cuidar dos porcos, e está chegando então com a roupa que ele cuidava dos porcos, e com o cheiro que ele cuidava dos porcos. Ele estava falando sobre um ambiente, e quando o pai vê aquele filho, deve abraçá-lo e falar, em que ambiente você andou? Por onde você andava para chegar dessa maneira? Aquele pai está protegendo esse filho que é louco, como da parábola de domingo passado. Você é louco. Esse jovem colocou todas as suas fichas, ele depositou todas as suas esperanças nas coisas materiais. De alguma maneira aquele jovem falou assim, pensou consigo mesmo, eu vou pegar a herança do meu pai, é muito dinheiro, e eu vou poder dizer para mim mesmo agora, come, bebe, descansa, vive a vida. E sabe, quando a gente começa a fazer isso, Jesus está falando isso, quando você começa a fazer isso, você se comporta como um louco, como um insensato, como uma pessoa insana. E sabe aonde isso leva? Quando Jesus falou para aquele homem louco, hoje, essa noite você vai ter que prestar contas a Deus, chegou o tempo para esse jovem, e ainda bem que chegou um tempo em que ele ainda podia voltar. Jesus alerta, olha, vão te pedir a tua vida, você vai ter que prestar contas diante de Deus, e tudo isso que você amealhou, guardou, para quem vai ficar? Esse filho pródigo teve tempo, ainda em vida, de parar e pensar e falar assim, olha, que caminho doido eu estou trilhando na minha vida. Jesus está nos ensinando, que quando a gente caminha sozinho, sem a direção de Deus, sem a companhia de Deus, a gente vai acabar comendo ou desejando a comida dos porcos. A gente vai desejar aquilo que de mais ruim existe nesse mundo. O caminho, e o sábio no Antigo Testamento, no livro de Provérbios, diz que há caminho que ao homem parece ser bom. Parece ser bom, é cheio de prazer, é cheio de alegria. Vale a pena, mas a Bíblia diz que o seu fim
é caminho de morte. E Jesus está nos ensinando exatamente isso, que se você caminhar sem a companhia do Pai, se você tentar trilhar os seus próprios caminhos, se você tentar buscar sonhos que só dizem respeito a si mesmo, sem o aval do Pai, sem a bênção do Pai, você vai acabar comendo com os porcos, desejando as coisas dos porcos, e você vai descer ladeira abaixo até chegar lá naquele fundo do poço, onde você vai descobrir que você está sozinho, que você está por sua conta e risco, que você está como um louco. A gente precisa voltar-se para Deus, para poder ter o caminho certo na nossa vida, para poder escapar de comer com os porcos, de viver essa vida que não tem sentido, que parece ser boa, mas que não leva a lugar algum, só leva a distanciamento cada vez mais desse Pai. Nós não podemos nos comportar como filho pródigo, como esse filho doido, esse filho que desejou tudo para si e que conseguiu nada para si. Teve que voltar humilde e humilhado. A Bíblia fala, Jesus está nos ensinando, que nós precisamos ter essa atitude desse jovem, de cair, de permitir que essa reflexão, que o Espírito Santo de Deus conduza a nossa reflexão, para que a gente olhe para dentro de nós mesmos, no entorno do que nós estamos vivendo. Esse jovem olhando e falou assim, poxa vida, eu estou comendo com porco. E ele lembra o que foi que o pai dele oferecia. Os jornaleiros de meu pai têm fartura de comida, e eu aqui comendo com os porcos, eu estou vivendo dessa maneira. Sabe, Jesus está nos ensinando que a graça de Deus, ela é abundante. Você se lembra que o apóstolo Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não existe pecado em que possa dar a última resposta na nossa vida, mas que a graça de Deus alcança isso, envolve isso, transforma esta realidade. E este jovem que vive esta vida, e que precisa desta graça que o envolva, a graça de Deus, ela é transbordante. Você vai perceber aqui que ela alcançava o filho mais novo. Ele fala, poxa vida, eu tinha fartura na casa do meu pai. A graça de Deus alcançava os seus empregados, os seus jornaleiros, aqueles empregados diaristas que trabalhavam na casa de meu pai, tem fartura. A graça de Deus alcançava os seus empregados. E para o filho mais velho, que está indignado com tudo que está acontecendo, o pai também diz, filho, tudo que eu tenho é teu, desfruta. O que é meu já é teu, você não precisa da parte para você sair. Você já pode desfrutar de toda a graça de Deus, de tudo que Deus tem para derramar. Não se comporte como os fariseus e os mestres da lei, acusando os outros, ao invés deles desfrutarem da presença de Jesus, dos ensinos de Jesus, da graça de Jesus, do poder de Jesus, eles estavam ali sedentos, reclamando, falando mal dos outros, sem poder experimentar o que Deus estava oferecendo a eles. Quando alguém volta, e Jesus nos ensina isso também, Deus traz uma transformação, que é mais que transformação, é restauração. Aquele jovem voltou, você vai lembrar de uma outra parábola, que o devedor queria fazer um acordo com o seu senhor, para quem ele devia, mas ele saiu dali inocentado. Esse jovem também foi ao pai, para fazer um acordo, pai, me trata como um dos seus jornaleiros, eu já estarei satisfeito, mas o pai é abundantemente gracioso, ele restaura toda a condição do filho. Os empregados, eles andavam descalços, mas a sandália era dos filhos, eram dos donos, eram daqueles que tinham autoridade. O anel era um sinal de restauração da família, só os donos das coisas é que podiam colocar o seu sinal naquilo que lhes pertencia, um documento. É por isso que o Espírito Santo é um selo, é uma marca que nos pertence, que pertencemos a Deus. E o anel fala exatamente sobre isso,
eu tenho autoridade, esse novilho é meu, esse banquete é meu, eu posso dispor dele. E aquela capa restaurava a comunhão. Você se lembra que José, que era amado por Jacó, foi quem recebeu uma túnica toda colorida e especial, e entre todos os seus irmãos, ficou muito claro que José era um preferido de seu pai. E o que o pai nessa parábola está fazendo exatamente, falando assim, olha, não mudou absolutamente nada no meu relacionamento com esse filho, ele continua sendo o meu filho, ele está restaurado, e é por isso que ele vai sentar à mesa, ele vai sentar no lugar de autoridade, ele vai sentar no lugar de todas as coisas são restauradas na sua vida. É esta mensagem que Jesus quer falar para cada um de nós, esta mensagem da graça de Deus que alcança todas as pessoas, que não vê tamanho de pecado, que é capaz de recebê-los no momento em que está, não importa o acúmulo que eu tenha feito em toda a minha vida. A mensagem da graça de Deus é uma mensagem que restaura o nosso relacionamento com Deus. Deus não vai nos chamar de louco, mas vai nos chamar de filhos, e vai nos restaurar a comunhão plena com Ele. E é esta mensagem que nós temos para o mundo, não é de julgamento, não é de julgamento, ainda que sejam publicanos, que sejam pecadores, que sejam prostitutas, que sejam pessoas de fama duvidosa, o nosso foco não é esse, o nosso foco é que eles podem ser um filho perdido, que pode voltar para casa, agora, que pode entrar ali naquele horizonte e falar a ele, até agora, até esse instante, ele estava perdido, mas ele deu um passo na direção do Pai, e é esse o nosso desafio, olhar as pessoas assim, e é esse o nosso desafio, de sermos pessoas assim, prontas a receber aquele que quer voltar para o Pai. E eu quero quero convidar você, a tomar uma decisão no seu coração. Eu não quero me comportar como fariseu. Pode ser que se aproxime de você alguém que é muito pecador, alguém que é muito mau, alguém que não merece, que você não se comporte como fariseu e os fariseus e os mestres da lei, mas que você tenha o olhar de Jesus, que olha assim, eis aqui um doente, precisa de médico, eis aqui um perdido, precisa se achar, eis alguém aqui que está comendo com os porcos, sem saber que Deus está pronto a oferecer-lhe um banquete ou a restauração da comunhão com Deus. É assim que é a mensagem do Evangelho, foi isso que Jesus veio fazer ao mundo quando disse, eu vim buscar e salvar aquilo que estava perdido. É esta a mensagem de Jesus para nós, e eu gostaria que você pensasse a respeito disso no seu coração. Qual é a sua posição? Você é como um filho pródigo, um filho perdido, que está andando nos seus caminhos, do seu jeito, com seus sonhos, com seus projetos? Se você está fazendo isso, eu quero dizer que você está indo num caminho muito ruim. Volte-se para o Pai. Não espere chegar comer com os porcos. Volte-se para o Pai agora. Se no seu coração há esse sentimento farisaico, de classificar pessoas, de se esquecer de pessoas, de achar que não há mais o que fazer, peça perdão ao Pai, para ser restaurado, e ser um canal da graça na vida das pessoas, dessa mensagem que salva, e traz comunhão com o Pai. Queria convidar você a fechar os seus olhos onde você está. Nós vamos terminar esse culto, você vai subir, né? Celebrando a este Deus maravilhoso, cantando louvor a esse Deus,